Bom dia a todos e olá. Mais uma vez estamos aqui, nessa manhã para poder fazer aqui um período, um período de meditação da palavra, um devocional, que eu estou aqui preparando para todo dia de manhã poder compartilhar uma porção, do Evangelho do Reino de Deus. É um motivo para mim de muita alegria, e muita gratidão, por mais uma manhã onde o Senhor nos dá, onde as suas misericórdias elas se renovam, a cada manhã. Também sou grato a Deus pelo amor dele que dura para sempre. Sou grato a Deus pela minha casa, tudo que ele tem feito aqui na nossa casa, na nossa vida, toda oração que ele tem respondido, é um motivo de agradecer a Deus, E a minha intenção nessa manhã é que esse devocional ele venha servir como alimento para a tua alma, ele venha trazendo clareza para você, trazendo direção para você, que esse devocional ele venha cumprir o propósito para qual ele vai ser enviado, nessa manhã, porque minha maior motivação, minha maior intenção é o nome do Senhor, ser glorificado por intermédio, da meditação dessa manhã, porque não é sobre vídeos, não é sobre postar, não é sobre aparecer, mas é sobre pessoas. Então não é sobre vídeo, não é sobre produção, mas é sobre pessoas, amém? É sobre alma, é sobre o Evangelho do Senhor, é sobre a palavra do Senhor. Então eu estou aqui nessa manhã para compartilhar mais um devocional com você. Eu quero que você me dê tua atenção, quero fazer uma pequena introdução aqui para a gente entrar no texto. A gente vai meditar hoje em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16, trabalhando por gratidão é o tema do nosso devocional nessa manhã. Trabalhando por gratidão. Amém? Só vou dar uma pequena introdução aqui do livro de Mateus para a gente entender o propósito, o porquê o livro de Mateus foi escrito e qual o contexto, que Mateus quis passar, através das parábolas de Jesus, para o nosso ensinamento. Diz assim: o Evangelho de Mateus ele foi escrito entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, com foco em apresentar Jesus como o Rei dos Judeus, que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Mateus registra com atenção os métodos de ensino de Jesus, especialmente as parábolas que ele usava para mostrar como devemos viver no reino de Deus em relação ao Pai e aos nossos irmãos. Então começa assim, Mateus capítulo 20, do 1 em diante, diz assim: pois o reino dos céus é como o proprietário que sai de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. E ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha trabalhar. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Eles disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele se perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém, eles responderam: porque ninguém nos contratou. Responderam eles. E eles lhe disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. E vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar e a murmurar do proprietário da vinha. Versículo 12: disse-lhe estes homens contratados por último: trabalharam apenas por 1 hora, e o Senhor nos igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Versículo 13: mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou trabalhar por 1 denário? Versículo 14: então receba o que é seu e vá embora. E eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que eu dei a você. Versículo 15: porque eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou uma pessoa generosa?
Versículo 16. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Né? Que parábola poderosa, palavra, né? Parábola gloriosa, né? Toda a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa, ela transforma, ela cura, ela restaura, ela dá clareza e direção, e ela tem o poder de mudar a nossa história, a nossa vida, né? Então, quero que você me dê tua atenção nesse momento, né? Que pra gente compreender, né? O porquê dessa parábola, qual que é o pano de fundo dessa parábola, qual que é a realidade espiritual, qual que é a aplicação dessa parábola. O tema é o seguinte: trabalhando por gratidão. Está escrito assim, me dê atenção para você entender. Pense no ladrão crucificado ao lado de Jesus. Ele viveu uma vida de crimes, não pregou o evangelho, não renunciou nada por Cristo, não sofreu por causa da fé. No último momento de sua vida, creu e ouviu diretamente essa palavra de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Alguém poderia achar isso injusto. E é exatamente essa é a reação que Jesus antecipou com a parábola dos trabalhadores da vinha. Um fazendeiro saiu cedo para contratar trabalhadores, combinou um denário pelo dia, valor muito acima do que um diarista comum recebia. Então, na parábola que o dono da vinha, ele já estava sendo generoso, né, por aquele denário. Ao longo do dia, contratou mais grupos em 4 momentos diferentes. E ao cair da tarde, pagou a todos o mesmo valor, começando pelos que chegaram por último. Os que trabalharam o dia todo ficaram indignados e acharam que receberiam mais. Mas o fazendeiro foi direto. O que foi combinado foi cumprido. O que ele escolheu dar aos outros era decisão dele e não injustiça contra ninguém. O ponto central da parábola não é o pagamento, mas é o coração dos que reclamaram. Eles receberam uma generosidade enorme desde o início. E em vez de ficarem gratos e satisfeitos, ficaram com inveja da generosidade que os outros também receberam. Isso acontece com a gente também. Às vezes, anos de caminhada cristã criam uma sensação de que merecemos mais do que os que vieram depois, que trabalhamos mais, que sacrificamos mais e servimos mais. E quando vemos Deus abençoar outros com a mesma graça que nos deu, o nosso coração estranha. Mas a salvação nunca foi um salário. Foi e sempre será um presente. O denário da parábola é a graça de Deus. E ele não mede pelo tempo de serviço. Ela transborda para todos de maneira igual. Alimente, então, o seu coração nessa manhã e nesse dia com gratidão. Agradeça pela graça que você também recebeu, sem você merecer. E deixe a gratidão vencer a comparação, né? Qual que é o objetivo principal dessa parábola? Qual é a palavra-chave dessa palavra? Qual é a aplicação dessa palavra? Primeiramente, parar de nos comparar com as pessoas, parar de olhar para aquilo que as pessoas têm e a gente ficar se medindo por aquilo que elas têm, né? E ser mais grato, né, com a graça de Deus sobre nós, e ser mais grato com aquilo que Deus já nos deu, né? E ser mais grato, né? Gratidão e celebrar a vida do outro, né? Se o outro, porque nós temos que entender uma coisa. Tudo que Deus dá para uma pessoa, nós temos que entender isso, é forte que eu vou falar. Tudo que Deus dá para uma pessoa, irmão. A nossos olhos às vezes parece ser grande, né? Mas nós temos que entender uma coisa, aquilo que a pessoa recebeu, seja mais dinheiro, seja mais posição, seja mais visibilidade, enfim, seja mais recurso, seja mais influência. Naquele grande dia, Deus vai pedir conta para a pessoa aquilo que ele deu para ela, né? Então a gente acha maravilhoso a pessoa ter muita coisa, mas naquele grande dia, se ela usufruiu de modo errado, se ela foi egoísta, egocêntrica, se ela não entendeu o propósito daquilo que ela recebeu, ela vai ter que prestar conta com Deus, né? Por quê? Porque tudo nessa vida pertence a Deus, né? Tudo que existe nessa vida, a vida que a gente tem, a saúde que a gente tem,
né? As oportunidades que a gente tem, a família que a gente tem, o que a gente está vivendo nesse momento agora. Seja uma coisa ruim, uma coisa boa, né? É Deus que está no governo, é Deus que está no controle de tudo isso. Então, o que resta a nós é não se comparar com as pessoas e abençoar a vida delas e celebrar, né? Quando a gente vê alguém sendo abençoado, alguém tendo um nome, Deus soprando o nome de alguém, Deus exaltando alguém, Deus prosperando alguém, Deus abençoando alguém, né? Que a gente venha olhar com olhos de gratidão a Deus por aquilo, e a gente venha abençoar a vida da pessoa, e que a gente venha se alegrar com a vida da pessoa, né? Porque a graça de Deus foi derramada a todos nós, né? E nós temos que ser gratos. Amém? Então essa é a meditação dessa manhã, essa é a meditação desse devocional nessa manhã, né? Deus é um Deus generoso, né? Deus é um Deus bom, né? Para de olhar um pouco, se comparar com a vida de outras pessoas e seja mais grato com aquilo que Deus já te deu e com aquilo que Deus já está fazendo na tua vida. Amém? Eu sou grato a Deus por essa palavra, sou grato a Deus por essa meditação, né, no nome do Senhor Jesus, né, vamos ser mais gratos, amém? Vamos ser mais gratos, porque Deus é generoso, e a Bíblia vai dizer que Ele começou uma boa obra na nossa vida, e aquele que começou uma boa obra na nossa vida é fiel e poderoso a cumprir, a completar a obra que Ele começou. Amém? Quero fazer uma oração pela tua vida, né, no nome do Senhor Jesus, aquilo que eu não soube expressar, aquilo que eu não soube assim, é compartilhar. O Espírito Santo venha lhe trazer mais clareza. Amém? No nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por aqueles que vão participar desse devocional, Pai. É um devocional simples, é um devocional objetivo e com aplicação, Pai. Pai, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Eu dependo da tua ajuda, eu dependo da tua graça e eu dependo do teu favor sobre a minha vida. Pai, alcance essa pessoa, fortaleça ela, venha curando o coração, o sentimento, transformando a mente dessa pessoa, transformando o caráter dessa pessoa. Venha colocar mais gratidão no coração dela. Nos ensina a ser mais grato, Pai. Nos ensina a olhar para a vida das pessoas e parar de nos comparar e ser grato pela vida da pessoa e se alegrar também, celebrar a vida das pessoas. E o nome do Senhor é de ser glorificado em tudo isso, Pai, porque nós estamos diante de um Deus que é generoso. O Senhor é generoso. Obrigado por tua salvação. Obrigado já por cada bênção derramada sobre nós. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, tem feito e por aquilo que o Senhor há de fazer, Pai. No nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa vida no nome do Senhor Jesus. Receba a cura de Deus, receba a transformação de Deus, libertação de Deus, receba a clareza e direção de Deus para a tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu sempre termino o vídeo aqui, né, dizendo, eu não tenho nome, né, e eu não sou uma pessoa de relevância, mas eu sou apenas uma voz, né, como diz João Batista, que está clamando no deserto. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo devocional. Amém. Tchau.